Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos em Cristo. Eu queria trazer uma palavra para compartilhar com vocês sobre uma palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração no sábado passado, quando eu ia indo para o meu trabalho, fazendo minhas vendas. E Deus, Espírito Santo, me colocou uma palavra na minha mente. E eu quero compartilhar com você essa meditação. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele curou, ele ajudou, ele fez pessoas andar, pessoas ressuscitar, mas na hora em que ele precisou, todos estavam ali, só observando, só olhando, e ninguém o ajudou. Ninguém estendeu a mão. Pelo contrário, o acusaram, blasfemaram dele. Ué, tu não é Deus? Tu não é o cara que ressuscitou isso, ressuscitou aquilo? Por que que tu não te salva? E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, você que vai assistir, ou que está assistindo, ou que mais tarde você vai assistir, é a palavra que Jesus disse: Pai, por que me abandonaste? Essa palavra, primeira vez, ela está lá em Salmos 22, e diz assim, ó, Deus meu, por que me desamparaste? O salmista disse isso, na hora da sua aflição, na hora da sua angústia. Assim é na minha vida, assim é na tua vida, nós passamos por isso. Em Mateus capítulo 27, 46, em Marcos 15, 34, as mesmas palavras, dizem assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Eu tenho certeza que na hora que você passa, está numa dificuldade, está numa luta, você praticamente fica só. Os teus amigos, as pessoas que se dizem teus amigos, as pessoas que tu confiava, né? Ou que tu confia, elas desaparecem. E essas pessoas que desaparecem comem a tua mesa, do bom e do melhor. Mas quando você está numa luta, numa batalha travada, e você necessita de alguém para conversar, para ser consolado, os amigos somem. Não existe amigo. E isso é bíblico. Foi assim com Jesus. Foi assim com a vida de Jó, né? Quando Jó estava bem, a casa de Jó era assim, ó, de gente, comendo e bebendo. Mas no momento que Jó começou a passar por uma luta espiritual, uma luta carnal, uma luta física, vista por seres humanos, eles não estão. Eles desaparecem. E aí eu queria te perguntar, o que você pensa nisso aí? E eu ia indo para o meu serviço sábado de manhã, e o Espírito Santo de Deus começou a ministrar na minha vida sobre essa parte, sobre isso, sobre o abandono, o desprezo,
a humilhação. Cadê os amigos? Jesus, ele curou, ressuscitou, e essas pessoas, elas estavam lá, observando o que Jesus iria fazer, o que Jesus ia pedir, talvez. Jesus não pediu nada. E isso é uma lição de vida que eu tomei quando o Espírito Santo de Deus ministrou na minha vida, sábado de manhã, eu indo para o meu serviço. Eu ia fazer essa live na segunda-feira, houve um imprevisto. Eu estou fazendo hoje. Eu já acostumei a fazer as lives na segunda-feira, mas estou fazendo hoje. Então você percebe que na hora da tua aflição, na hora da tua angústia, não vai ter ninguém não. Não vai. E o pior de tudo é que quando você tenta se aproximar para voltar a ter comunhão com os irmãos, ou, enfim, numa denominação, numa congregação, você sente o desprezo, você é perseguido até pelo líder. Porque Jesus foi perseguido pelos líderes. E você, preste atenção, você não é assim também. Eu fui muito perseguido pelos meus líderes. E não estou aqui com mágoa, não. Na época até que eu, como diz o outro, perdi as estribeiras, mas eu não estou mais com mágoa. E ultimamente tentei me reaproximar, mas foi uma reaproximação em vão. Foi uma reaproximação que não deu certo. E eu disse para Deus, então Deus, como o Senhor Jesus disse, não é bem recebido? Ó, bate a poeira da roupa, bate os calçados e vaza. Vai. E foi o que eu fiz. Posso estar errado, mas eu tentei me reaproximar. Mas aconteceu. Mas em Lucas, olha só o que diz Lucas 23. Lucas 23, 46 diz assim: e clamando Jesus com grande voz disse: Pai. Olha só. Primeiro, está escrito que ele clamou que estava desamparado. Mas em Lucas 23, 46, a palavra diz o seguinte: disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Que lição eu trago para mim dessa palavra? Primeira lição: Jesus não foi vencido pela morte. Ele não morreu. Sim, ele entregou o espírito dele nas mãos de Deus, para que no terceiro dia ele pudesse ressuscitar. Então, o que eu tiro dessa lição? Quando você é caluniado, quando você é perseguido, quando você é humilhado, desprezado, feito pouco caso de você, entrega na mão do papai. Deixa que Deus vá fazer o acerto. Em João 19,30 diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, mais uma vez, entregou o Espírito. Então todo o amargor que ele tinha que passar, ele passou. Tudo que eu tenho que passar, tudo que você tem que passar, vai passar. E a palavra diz que o vinagre é uma coisa amarga, né? Mas ele bebeu.
Ele bebeu o fel, que era meu, que era teu. Ele sofreu. Por isso que ele diz, lá em João 16:33, que no mundo nós teremos aflições, mas é para nós ter bom ânimo. E ele diz, eu venci o mundo. Então tudo isso eu tirei como uma lição no sábado para mim. O sofrimento, as perseguições, o desprezo, as humilhações, é para nos fortalecer, é para nos forjar. E Jesus passou por isso que ele disse, olha, poderá uma mãe abandonar um filho, mas eu não vou te abandonar. Então Jesus nunca abandonou eu e nem você. Nós pensamos que Deus nos abandonou. Até o próprio Senhor Jesus disse, Pai, por que me desamparaste? Mas lá no Salmo 22, diz assim, ó, por que te alongas das palavras do bramido e não me auxilias? Quando nós clamamos, talvez até nós brigamos com Deus, a palavra mais correta é essa, brigar com Deus. Mas Deus, fica tranquilo, Ele está conosco, Ele está com você, Ele não desampara. E aí o salmista diz assim, ó, meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do bramido e não me auxilias? Aqui o salmista está dizendo, Deus, eu estou clamando, estou passando por humilhação, perseguição, e por que o Senhor não vem em meu auxílio? É que Deus não vem, Deus está. Lembra da fornalha? Jesus estava lá. Lembra da cova de Daniel? Jesus estava lá. Então não importa a fornalha que você esteja, não importa a cova que te lançarem, não importa a humilhação que você está passando, o desprezo que você está passando. Eu passei por isso. E eu disse para Deus, Deus, desde que eu me conheço por evangélico, o cristão, o seguidor do Senhor, eu sou perseguido. E o pior é que perseguido é pelos líderes. Parece que os líderes têm raiva de mim, têm asco de mim. Eu procuro ajudar. Eu procuro me doar, fazer o melhor. Jesus fez assim, ele se doou. Não estou me comparando a Jesus, mas a palavra de Deus nos diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então se Cristo vive em você e você é perseguido não por causa de você, mas por causa da luz que há em você. Quando eu comecei a seguir a igreja na Vila Paz, certa noite eu estava, o pastor chamou nós para frente, eu fiquei assim, ó, bem assim, e com os olhos fechados. E eu vi um homem de branco, de seda, cetim, não sei, chegava a resplandecer, chegava a ofuscar minhas vistas, de olhos fechados. E aquele homem se aproximou de mim com uma caixinha, e aquela caixinha estava encoberta com, eu digo veludo vermelho, parecia umas barras de ouro assim, fio de ouro. Colocou nas minhas mãos, que eu senti o peso, porque fez assim nas minhas mãos. E aquele homem tirou aquele pano de cima, abriu aquela caixinha, e dentro daquela caixa tinha um punhal de ouro desse tamanho assim, não era mais que isso aqui, largo assim. E eu disse assim, meu Deus, amém, Deus está com você, com certeza. E aí quando eu peguei aquilo nas mãos, eu senti o peso. Senti o peso. Mas quando eu senti o peso, a curiosidade matou o gato, né? Eu abri os olhos. Não tinha ninguém. Mas as minhas mãos estavam pesadas. Aí no outro dia eu falei para o pastor, pastor, aconteceu isso e isso, eu não conhecia. Eu não tinha intimidade com Deus. E eu disse para o pastor, pastor, aconteceu isso, isso, isso. E ele me olhou assim, tu tem certeza? Eu, claro, estou contando o que eu vi. Uma espada de ouro. Eu digo, uma espadinha assim. Eu, sabe o que significa? Não, estou lhe perguntando. E ele foi assim, isso aí, meu filho, é a palavra. Tu recebeu o dom da palavra
do próprio Senhor Jesus. Se eu estou mentindo pela boca do pastor da época, e vou dizer o nome dele, pastor Luiz Perquim Barbosa. Foi ele que me disse isso para mim. Eu digo, dono da palavra, que é isso? Na hora vai saber. Então eu tenho uma facilidade de pregar. Me vem um pensamento, uma mensagem na minha mente, e eu prego sem precisar copiar, sem precisar, está tudo aqui, ó, encaixado. Então, meu querido e amado irmão, você que está assistindo, compartilha. Compartilha. Você que é perseguido, você que está passando por lutas na família, enfim, por enfermidade. Tudo isso Jesus disse, no mundo terás aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Então, se Jesus venceu o mundo, tu também já é vencedor. Em Isaías, capítulo 53, versículo 3, diz assim, ó, era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. A gente só vai dar valor para Deus, para Jesus, quando a gente começa a passar pelas lutas, pelas dificuldades. Aí nós nos lembramos de Deus. Isso é verídico, gente. 2 anos para cá, eu passei por uma luta desigual, que um ser humano, sem a presença de Deus, não iria suportar. Calúnia, difamação, injúria, acusação falsa, tudo. O diabo fez de tudo. Destruiu a minha caminhoneta, 2 vezes o motor fundiu. Cadê os amigos que vinham sentar na minha mesa para comer do bom e do melhor? Cadê? E ainda por cima, ó, os amigos falando mal pelas costas. Isso dói. Dói profundamente, dói na alma. Esse tipo de ingratidão. Mas aí o Espírito Santo começou a trabalhar na minha mente e começou a dizer, eu estou te preparando, eu estou te forjando, eu estou te capacitando. Capacitando, eu disse para Deus, me capacitando. Dessa maneira, Senhor. Aí eu comecei a pensar, mergulhei na Bíblia. Eu conheço um pouquinho, não conheço muito, mas eu conheço um pouco da palavra. Já estudei 3 vezes a Bíblia. Estudei, eu não li, estudei. Agora está na 4ª, lendo, meditando. Eu digo, Deus, é verdade. Aí eu comecei a pegar o exemplo de Abraão. A agonia de Abraão, né? O sonho de Abraão era um filho. E daqui a pouco Deus pede o filho no holocausto. Já imaginou? Paz, irmã Maria. Aí você analisa José no Egito, pelos próprios irmãos, o pior de tudo. Aquele que te humilha não é os estranhos, é os de casa. As próprias pessoas da tua casa são que te humilham. Jesus Cristo. Os evangélicos, aqueles que se dizem crente, aqueles que se dizem ungidos, são esses que vão te perseguir, são esses que vão te humilhar, são esses que vão te pisar. É os de casa. Jesus disse, os da tua própria casa são teus inimigos. Quer mais exemplo bíblico? Davi. Quem eram os inimigos de Davi? Pai e os irmãos. Mas eu aprendi uma coisa com toda essa batalha que eu passei. Em Josué está escrito, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, vai em frente. Eu tinha mania de olhar e procurar as pessoas que eu considerava amigo. Eu considero amigo ainda. O problema deles não é comigo, é com Deus. Mas se Deus permitiu isso, é porque Deus queria me forjar também. Né? Deus quer te forjar também.
Não importa a luta, a dificuldade que você está passando. Não importa. O que importa é você se manter na presença de Deus. E eu tenho dito para Deus, Deus, eu posso ser perseguido, eu posso ser humilhado, eu posso ser desprezado, eu posso ser caluniado. Se ninguém me dá valor, o valor que eu preciso ter é do Senhor, porque é do Senhor que me vem a força. Então eu quero que você coloque no teu coração. Deixe que te caluniem, deixe que te despreze, deixe que faça um pouco caso de você, deixa. O próprio Senhor Jesus disse. Você achou abandonado? Eu posso imaginar, me vem na minha mente, Jesus na cruz, olhando aquela multidão, sabendo o que ele tinha feito por todo aquele povo. E o povo ali. Eu não estou em queixa do que eu fiz. Eu não. O que Deus fez através de mim para certas pessoas. Tirei da lama, tirei do lixo. O Espírito Santo de Deus, através de mim, tirou do lixo, tirou da prostituição. Sabe o que é isso? Eu também era. Mas Deus me usou para fazer essas pessoas. Hoje as pessoas passam por mim e nem te conhecem. Isso me magoava, me feria. Agora eu estou curado. Essa mágoa, esse rancor, aqui dentro, graças a Deus, não existe mais. Por quê? Eu fui também experimentado. Eu fui um homem de dor também. Eu senti na alma, senti na carne. O que é tu servir com amor e ter a ingratidão, o desprezo como resposta. Talvez você esteja passando por isso, talvez você passasse por isso, talvez você vá passar por isso. Não te preocupa. Deus nunca vai nos abandonar. Ele vai permitir que nós passe pela prensa, sabe? Ele vai permitir, porque Deus não vai dar algo que eu não possa carregar, o que você não possa carregar. Ele vai permitir a humilhação, ele vai permitir a opressão, ele vai permitir a calúnia, mas jamais ele vai deixar te vencerem. Porque comigo foi assim. Não conseguiram me vencer, não conseguiram me derrubar. Eu já estive quase no chão. Mas aí, como está no Salmo 121, elevo meus olhos aos montes, e eu elevei meus olhos aos céus, e meu socorro vem do Senhor. Por isso, eis-me aqui. Estou me gabando? Não. Toda a honra e toda a glória a Ele. Então, se você está passando por uma luta, você está sendo desprezado, humilhado, o teu filho, a tua filha, enfim, confia. Confia. Jesus, que foi Jesus, disse, por que tu me abandonou? Quem somos nós para não pensarmos assim também? Achar que nós somos abandonados por Deus, achar que Deus nos desprezou. Tudo é permitido por Deus, aquilo que acontece na minha vida e na tua vida. Tudo é. Mas tem uma coisa. Ele não te abandona. Ele não me abandonou. Passei por lutas, desprezo, humilhação, calúnia, invenção, tudo. Quando tentei me reaproximar de uma denominação, Deus me mostrou algo. Eu sentia nos olhos daquela pessoa, parece que tinha raiva de mim. Inclusive eu falei com a pessoa. Negou. Negou. Por que negou? Não sei. Então, meus queridos, aonde você for bem aceito, fique. Mas aonde você não for aceito, faça o que Jesus diz. Sacuda a poeira, bata os pés, dá meia volta e saia. Vaza. Não é eu que estou dizendo. Está escrito. Está escrito. Não precisa ter ódio, não precisa ter raiva de ninguém. Essas pessoas, não tenha raiva. Ore por elas.
Jesus não disse orai-vos uns pelos outros? Vamos orar. Eu passei por isso. E agora estou que nem Elias, agora estou na minha. Estou na caverna, eu estou quieto. Mas deixar de levar a palavra de Deus por aonde eu ando, eu apresento o Senhor Jesus. Eu apresento a semente. Se a semente cair em boa terra, vai germinar, vai dar frutos. É isso que Deus quer. Que você dê frutos. Que você busque. Quanto mais se pisarem, a uva quanto mais pisada ela é, melhor é o vinho. Sabia? Então seja vinho. Seja fruto do Espírito Santo. Se Jesus disse, por que me abandonaste? Eu também disse, Deus, olha o que eu fiz na sua obra. Olha o trabalho que eu fiz. Saí daqui, frio, geada, chuva. Eu ia a Pirapó, de moto, não tinha carro. 28 quilômetros de barro. Chegava lá, pregava, posava no salão onde era ministrar a palavra. Não é que eu dormia? No piso puro. E era de piso, não era soalho. Sabe o que era meu travesseiro? Um tijolo quadradão assim, e coloquei umas caixas de papelão para não me doer muito isso aqui. Hoje eu sinto dor aqui, ó. Não tem problema nenhum. Também sou experimentado nas dores. Eu também passei por luta e dificuldade para levar o evangelho. E eu sei que a recompensa não vem de homem. A recompensa vem do céu. Eu reclamei, eu questionei a Deus, mas nunca deixei de levar a palavra. Eu nunca cheguei no altar para largar indireta para membro nenhum. Fui pastor Pirapó, fui pastor em São Nicolau, fui pastor aqui na cidade por quatro IEQ que eu tive aqui na cidade, que eu abri. 4. Primeira igreja foi Pirapó. Eu saía daqui de moto, com barro, ia lá ministrar a palavra. E vinha, às vezes, quando era tempo bom, eu vinha de noite, frio. E eu vinha glorificando e louvando a Deus. Às vezes o pneu mais liso que a minha cabeça. Nunca Deus permitiu que o pneu da moto furasse. Por isso que eu digo, olham para mim, mas não sabem o que eu já passei pelo Evangelho. E não precisa ninguém saber. Deus sabendo é a conta. O que você faz, não precisa os outros saberem. É Deus que vai te recompensar. É Deus que vai me recompensar. Se eu não for recompensado aqui na terra, eu serei recompensado na glória. Mas eu tenho certeza que Deus irá me recompensar aqui. Para aquelas pessoas que me humilharam, aquelas pessoas que fizeram um pouco de mim, verão, não eu, mas a glória de Deus sobre a minha vida, em o nome de Jesus. Ah, tá com mágoa? Não estou com mágoa não. Eu estou falando o que o Espírito colocou no meu coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entenderam? Eu vou orar agora. Senhor meu Deus e poderoso Pai, graça te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, e na vida dos meus familiares, e através da minha vida, na vida das pessoas. Deus, passe o que passar, eu estarei sempre à sua disposição, levando essa palavra com amor e com gratidão. Porque a minha recompensa não vem do homem, mas a minha recompensa vem do Senhor. E eu te agradeço por todas as lutas que eu passei, por todas as batalhas que eu passei, difíceis, mas o Senhor me concedeu a vitória. Não fui eu que venci, foi o Senhor. Assim que o Senhor foi na minha vida, será sempre, enquanto eu estiver aqui na face da terra. Eu te agradeço. E assim seja também na vida das pessoas que estão assistindo, que irão assistir. Que o Senhor conduza elas
com a sua destra fiel, em nome de Jesus. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.